Taça Guanabara, ao vivo daqui do Rio de Janeiro. Uma tarde sem sol, um Maracanã quase lotado e as torcidas de Botafogo e Vasco da Gama prontas à espera do jogo que define o campeão da Taça Guanabara, o campeão do primeiro turno, que terá a passagem assegurada à final do estadual do Rio de Janeiro neste ano de 97. Você vê ao fundo arquibancadas lotadas, tudo pronto. Ainda não apareceram nem Vasco da Gama, nem Botafogo. A torcida do Botafogo fica do lado esquerdo do seu vídeo, a torcida do Vasco da Gama, a princípio, assim em maior número, fica do lado direito. Daí as arquibancadas do Maracanã lotadas, tudo pronto para o início desta final da Taça Guanabara, que você acompanha ao vivo aqui pela ESPN Brasil. E nós vamos neste momento conhecer a equipe do Botafogo, que pela melhor campanha durante esse primeiro turno, o time 100%, 11 jogos, 11 vitórias, joga por um empate nesta tarde aqui no Rio de Janeiro. Vamos à escalação do Botafogo. Tem Wagner, número 1, 3, Wilson Goiano, 2, Jorge Luiz, 4, Capitão Gonçalves, número 6, Jefferson. Tá aí a composição da defesa do Botafogo. No meio campo, o técnico Joel Santana, tem Marcelinho 5, Pingo 8, Djair 10 e Ailton número 7. Na frente, os artilheiros do Bota, 9 Sorato, 11 Beitinho, o técnico Joel Santana. Na reportagem, Cícero Melo. Boa tarde, Cícero. Boa tarde, Palomino. Alô, amigos ligados na ESPN Brasil. Botafogo tem a vantagem no empate nessa decisão da Taça Guanabara contra o Vasco. E 100% de aproveitamento até o momento. 11 jogos, 11 vitórias. Djair, que era dúvida, fez um teste agora no vestiário. Passou a semana toda fazendo tratamento. E o Djair, com um estiramento muscular na coxa esquerda, está liberado. Botafogo estará com a sua força máxima. No último jogo contra o Flamengo, na vitória de 1-0, tirou o Flamengo da decisão da Taça Guanabara. Botafogo jogou com um time inteiramente de reservas. Hoje, o time completo, inclusive com o pé de coelho. Dimba, que já fez 6 gols no banco de reservas. Das 32 Taças Guanabaras disputadas até o momento, Botafogo venceu 2, o bicampeonato, em 67 e 68. E você viu mais um momento lindo, a presença jovem nesta final da Taça Guanabara. Daí a torcida do Vasco da Gama na maior festa, dessa torcida do Botafogo com balões cheios ali, uma festa enorme. Nós vamos para a escalação do Vasco da Gama. O Vasco tem o goleiro Carlos Germano, número 1, o capitão Pimentel 2, 3 Etinho, 4 João Luiz, 6 Felipe, a composição da defesa. No meio campo, 5 Luizinho, 9 Fabrício, 8 Juninho e 11 Ramon. Na frente, o técnico Antônio Lopes, tem 7 Almir, 10 Edmundo. Neste momento em que entra a equipe do Vasco da Gama em campo, a reportagem é de André Kifuri. Boa tarde, André. Um abraço, João Palomino, boa tarde ao assinante da ESPN Brasil que está em casa. O Vasco, que entra em campo nesse momento, recebeu esta disputa de Taça Guanabara hoje como um verdadeiro presente de Páscoa. Quem deu o presente foi o próprio Botafogo, que, como o Cícero disse, venceu o Flamengo no meio de semana por 1-0 com o time reserva, tirando o Flamengo da decisão de hoje. Para a partida de daqui a pouco, Luizinho, volante, retorna ao time titular do Vasco, considerada a presença muito importante pelo técnico Antônio Lopes, pela experiência do Luizinho, que inclusive foi tricampeão carioca pelo Vasco em 92, 93 e 94. O Vasco tem no banco o goleiro Caetano, o lateral Alessandro, o meia Cristiano, o zagueiro Moisés, o centroavante George, que é irmão do Jardel, que está convocado para a seleção brasileira, mais o meia Pedrinho e o atacante Mauricinho. O Vasco corre atrás da vitória, único resultado que lhe daria a 9ª Taça Guanabara da sua história, Palomino. Você vê que festa impressionante vive o Maracanã. Um barulho ensurdecedor. As presenças já em campo de Botafogo e Vasco da Gama. Em campo também, 2 jogadores convocados pelo técnico Mário Jorge Lobo Zagallo para o amistoso de quarta-feira contra a seleção chilena. Tá aí o Vasco da Gama, daqui a pouquinho pinta a equipe do Botafogo. Aí a pose do Vasco, que só chega a essa final
como disse o André Kfouri, após um presente de Páscoa da equipe do Botafogo. Os reservas do Botafogo no meio de semana venceram a equipe titular do Flamengo por 1-0, tirando o Flamengo dessa final e convidando o Vasco para essa partida final. Na semana passada nós tivemos o jogo Flamengo e Vasco da Gama para 71 mil pessoas. Hoje, com certeza, teremos a quebra de recorde de público e também a quebra de recorde de renda deste primeiro turno do Campeonato Carioca. O Maracanã em festa aí, uma câmera colocada na marquise do Maracanã. O goleiro Carlos Germano, um dos convocados pelo técnico Zagallo. Aí o goleiro do Vasco da Gama saudando a torcida. Daqui a pouquinho pinta a equipe do Botafogo. O outro jogador em campo também convocado pelo técnico Zagallo é o capitão do Botafogo, Gonçalves, o terceiro carioca com presença garantida na seleção brasileira. É o artilheiro do Campeonato Carioca, inclusive o Romário, jogador do Flamengo. Palomino, o Mauricinho está aqui no banco do Vasco, ele volta de uma contusão que o deixou fora do gramado por um bom tempo. Mauricinho, tem 3 gols no campeonato. O que o Vasco tem que fazer para não se expor demais e não levar o gol que praticamente mata o Vasco na decisão de logo mais? Nós temos que ter calma. Eu acho que o único resultado que interessa para o Vasco é a vitória. Mas nós temos 90 minutos, não é em 10 que nós vamos resolver o jogo. Com calma, com naturalidade, o gol vai sair, não tenha dúvida. Obrigado ao Mauricinho, que começa a partida no banco do técnico Antônio Lopes. Mauricinho, que eu repito, volta de uma contusão que o afastou dos gramados pelo time do Vasco. Botafogo já está aqui na boca do túnel. Jogadores reunidos vão fazer a corrente. Botafogo que vem com os calções brancos. Vamos ouvir aqui a corrente dos jogadores do Botafogo. Aqui o Wagner vai tomar a frente da corrente. Falta um jogador chegar ainda, está aqui. Agora sim vai começar a corrente, aquela oração e os jogadores antes de entrar em campo. Aqui, Pego, essa corrente é muito importante, né, Pego? É importantíssimo, ainda mais no início do jogo, para estarmos ligados e nos termos surpreendidos. Agora sim, Gonçalves vai falar. Todo mundo. Entrar todo mundo em fila, entrando para a esquerda aqui para cumprimentar a torcida até a bandeirinha e a gente corre em diagonal. Vamos lá, moçada. Porra, agora não tem muito o que falar. Todos nós sabemos do que representa essa porra desse título pra gente. Um título que a gente vai ganhar na marra, na raça, na vontade, na nossa capacidade. Acima de tudo, na nossa capacidade, na nossa união. Não adiantou 11 jogos, 11 vitórias, não. Então vamos esquecer. E hoje é tudo ou nada. Vamos lá, porra, nós vimos nossos companheiros na quarta-feira. Porra, dá uma alegria pra gente fodida. O Ailton chorou. Porra, eu fiquei nervoso. Todo mundo gostou. Então agora nós vamos jogar por ele e pela gente, hein? Vamos lá, hein? É o Botafogo que já vem pro campo e quem falou agora nessa prevenção foi o zagueiro capitão Gonçalves. Levando toda a empolgação, a união para os jogadores da equipe do Botafogo ali na boca do túnel. Daqui a pouco pinta o Botafogo. Vamos ao árbitro dessa partida. O árbitro é Carlos Elias Pimentel, tá aí, auxiliado por João José Loureiro e Elson Passos Filho. O famoso bandeirinha ali é o JJ Loureiro, que você vê aí no meio do campo aqui do Maracanã, o árbitro Carlos Elias Pimentel. Palomino, daqui a pouquinho pinta o Botafogo, André. O Carlos Elias Pimentel, que passou os últimos dias fora da cidade do Rio de Janeiro para não se contagiar pelo espírito da partida e manter a sua imparcialidade. Só chegou hoje pela manhã ao Rio e veio direto para o Maracanã. Ele promete 100% de justiça e imparcialidade na partida de daqui a pouco. Vai estar exercendo a função dele. E tá aí o Botafogo. Tá aí o Botafogo com calções brancos. Todos os jogadores do Botafogo, inclusive os reservas, entrando com a equipe, os balões e a festa do Botafogo. Apenas um empate separa o Botafogo do título deste primeiro turno do Campeonato Carioca, que corresponde à Taça Guanabara. E um título que há muito tempo está distante do Botafogo. A última vez que o Botafogo conquistou a Taça Guanabara foi em 1968, numa vitória 4-1 sobre o Flamengo. O Botafogo conquistou 67, 68, o título desse torneio que existe desde 1965. E agora corresponde ao primeiro turno
do Campeonato Carioca, que é disputado em 3 turnos. A equipe do Botafogo vai ali perfilar para a pose de campeã, inclusive com a presença de todos os reservas que deram uma lição de heroísmo. E na quarta-feira venceram o Flamengo por 1-0. O Botafogo não contou com nenhum titular na quarta-feira e não contou inclusive com o Dimba, que é o reserva de ouro dessa equipe do Botafogo. Os fotógrafos pedindo para que apenas os titulares fiquem ali, os jogadores se recusaram a que os reservas saíssem. Aí o goleiro Wagner, e veja aí Mário Jorge Lobo Zagallo, técnico da seleção brasileira, seleção que nesta quarta-feira joga contra o Chile. E como eu já disse, 3 jogadores cariocas estão convocados pelo técnico Zagallo. Está aqui o Gonçalves, capitão do Botafogo. Foi muito importante a sua corrente, Gonçalves, antes do início. Sem dúvida, eu acho que o espírito é esse, o espírito tem que ser de guerreiro. Não adianta nada nós ficarmos pensando no que nós fizemos no passado, né? Até a semana passada, onde nós ganhamos 11 jogos. Temos um jogo só para mostrar a nossa capacidade e levantar essa taça. Então vamos com tudo, vamos procurar dentro de campo mostrar a nossa capacidade mais uma vez, tentando superar a equipe do Vasco. Botafogo que hoje tem a possibilidade de aumentar essa marca histórica de 11 jogos, 11 vitórias, e além disso dar de volta à torcida do Botafogo, como eu já disse, um título que há muito tempo ela não vê. Tá aí o Jardel de camiseta amarela, você vê ao centro do vídeo. Jardel, que é centroavante do Porto, foi revelado pelo Vasco da Gama, foi para o Grêmio, onde ganhou grande projeção, e hoje o Jardel é o 3º melhor artilheiro da Europa. O primeiro é o Ronaldo, que hoje marcou um gol contra a equipe do Valência. Inclusive nesse jogo Valência e Barcelona nós tivemos só gol brasileiro. O Leandro marcou para a equipe. O Leandro marcou para a equipe do Valência. O Barcelona marcou, o Ronaldo marcou para o Barcelona, chegando ao seu 24º gol. É o maior artilheiro da Europa. Em segundo lugar está o Alfonso do Betis com 22 gols. E em terceiro o Jardel do Porto com 21 gols. E você viu o Jardel ali na tribuna de honra do Maracanã. E veio também, além de ver o Vasco, veio ver também o irmão dele, o George, que está no banco de reservas da equipe do Vasco da Gama. Festa branco e preto. Festa em branco e preto que você acompanha ao vivo aqui na ESPN Brasil, a final da Taça Guanabara. A equipe que mais conquistou títulos nessa Taça Guanabara foi o Flamengo, 13 vezes. Inclusive tem um pentacampeonato de 78 a 82. Depois vem Fluminense e Vasco com 8 conquistas. Inclusive a última conquista da Taça Guanabara pelo Vasco foi em 94, 2-0 sobre o Fluminense. E os gols foram do Jardel. Tem o Botafogo com 2 conquistas e o América com 1 conquista da taça. Cícero. Está aqui o técnico Joel Santana, ele que já tem 3 taças Guanabaras. Foi campeão pelo Vasco em 87 e 92 e pelo Flamengo no ano passado. E falando sobre esse jogo. Mas é um jogo de decisão que vai valer muito o equilíbrio emocional dos jogadores. E essa vantagem que você tem do empate, por favor, olhando para aquela câmera ali da cabine, Joel, essa vantagem do empate, que modo você pretende aproveitar? Não, nós vamos jogar o jogo para vencer. Se nós jogamos um turno todo vencendo, por que na hora da decisão a gente iria jogar em função desse pequeno bônus que nós recebemos? Não é bem por aí. Eu acho que quem pensa em empatar tenta muito mais em perder do que em vencer. Então nós vamos jogar para vencer. Não dá para aceitar esse regulamento. 8 pontos na frente do Vasco e ainda tem que disputar o título num jogo esse. Já foi comentado o máximo possível. Às vezes nós estamos sendo até criticados, porém isso não existe. Boa sorte. Obrigado, um abraço. Aí você ouviu o técnico Joel Santana, que ele é tricampeão desta Taça Guanabara. Ele conquistou em 87 e 92 com o Vasco da Gama e em 96 com a equipe do Flamengo. Veja aí a torcida jovem do Botafogo, com balões em preto e branco. Nós teremos as equipes perfiladas no meio do gramado. Está aí o Vasco da Gama. Os jogadores só esperando a presença também do Jorge Luiz, que vai se encaminhando para lá. Barulho ensurdecedor aqui no Maracanã. Muita festa para Botafogo e Vasco da Gama.
Nem é possível identificar bem, mas é o hino nacional que está sendo executado pela banda da Polícia Militar daqui do Rio de Janeiro. E você vê aí no detalhe. Ouça só as torcidas de Botafogo e Vasco da Gama. Uma tarde sem sol no Rio de Janeiro, apesar de uma tarde bem abafada, e ao vivo você vê a final da Taça Guanabara aqui na ESPN Brasil. Uma imagem maravilhosa de um Maracanã quase lotado. Aí a torcida do Botafogo, até as 2 da tarde já tinham sido vendidos mais de 60 mil ingressos antecipadamente. Em jogos entre Botafogo e Vasco da Gama, o Vasco venceu 121 vezes de um total de 268 jogos. Botafogo tem 70 vitórias, portanto muito abaixo do Vasco, e foram 77 empates. O Vasco fez 432 gols, o Botafogo 366. Está aqui o Dimba no banco de reservas, a dar uma palavrinha com a camisa número 18, o pé de coelho do Botafogo. O Botafogo hoje precisa de ter sorte, quem sabe você não pode trazer essa sorte no decorrer da partida também, Dimba. Exatamente, mas o importante é que todos aqui estão tranquilos, a equipe está ciente das dificuldades, e vamos colocar nesse campo toda a humildade que a gente vem tendo, todo o trabalho que viemos fazendo e todo o amor pelo futebol dentro de campo para que a gente consiga um resultado positivo. Aí o Dimba, que mesmo sendo reserva, já fez meia dúzia de gols nesse campeonato. Agora a primeira participação do comentarista da ESPN Brasil, Paulo César Vasconcelos, que analisa essa partida final entre Botafogo e Vasco e a vantagem do Botafogo de jogar por um empate. Boa tarde, Palomino, boa tarde, amigo assinante da ESPN Brasil. Esse é um jogo em que daqui a 2 horas a torcida do Botafogo pode sair do estádio triste ou pode sair do estádio alegre. Agora, ela teria todos os motivos do mundo para sair do estádio alegre se por acaso não tivesse sido feito um regulamento tão absurdo quanto esse do campeonato, em que uma equipe que tem 33 pontos tem que decidir o título com uma equipe que tem 25 pontos. Ou seja, tudo que o Botafogo fez em 990 minutos, essas 11 rodadas anteriores, pode ir por água abaixo. O futebol é um esporte fascinante, até porque, entre outras coisas, ele é um esporte surpreendente. Hoje, nós vamos ter aqui, se por acaso acontecer uma surpresa com a qual a torcida do Vasco e os jogadores do Vasco nada tem a ver com isso, ela será o coroamento de um regulamento mal feito, de um regulamento absurdo, que não existe em nenhum lugar do planeta Terra e eu acredito que em nenhum lugar do universo. Um regulamento que premia não a melhor equipe, mas aquela que joga bem uma partida. É um jogo em que, se o Botafogo repetir as atuações que teve nas outras partidas do campeonato, certamente chegará ao título. E é um jogo em que o Vasco vai depender mais do que nunca do talento de Edmundo e da disposição de Ramon e Juninho. E temos bola rolando. Vasco da Gama do lado esquerdo do seu vídeo, o Botafogo do lado direito. Botafogo, como tem o mando de campo, tem que jogar com os calções brancos. Aí Luizinho trabalha a bola com Pimentel, tocou no meio buscando Edmundo, antes dele Gonçalves. Bentinho protege Gonçalves, joga com Ailton. Sorato faz a proteção, chegou ali marcando o João Luiz, quarto zagueiro do Vasco da Gama, que já foi contratado pela equipe do Metro Stars, que disputa a Liga Norte-Americana de Futebol. É a mesma equipe do técnico Carlos Alberto Parreira. Ramon, chega por ali o Jefferson, Pimentel, aí o capitão do Vasco, jogando atrás com o Tinho. João Luiz e Pimentel. Edmundo, passou o Juninho, fez o drible sobre o Jefferson, tentou sair do pingo
O árbitro marca a falta do Pingo sobre o Edmundo. O Edmundo já mostra a camisa ali para o técnico Carlos, para o árbitro Carlos Elias Pimentel. Puxaram a camisa e rasgaram a camisa do Edmundo. Você vê a gola da camisa do jogador Edmundo rasgada. O árbitro Carlos Elias Pimentel, veja aí, não deu bola não. Ramon, Felipe, tem um pouco atrás Fabrício, tentou o drible ali, o Almir foi pro chão, o árbitro não marca nada. Gonçalves, ficou com Wilson Goiano, Ailton saiu com bola em tudo, apenas arremesso lateral para o Vasco da Gama no campo de defesa. A maior goleada da equipe do Vasco da Gama sobre o Botafogo aconteceu no dia 23 de março de 46. Há exatos 51 anos e 7 dias. Foi 8-4. E a maior goleada do Botafogo sobre o Vasco foi no dia 11 de junho de 58, 5-0. No confronto pela Taça Guanabara 97, vitória do Botafogo sobre o Vasco em São Januário de virada 2-1. Ramon marcou para o Vasco, Sorato e Ailton. Olha a sobra, bateu pra fora! Era o Almir que estava ali na sobra, na tentativa de afastar o perigo da defesa da equipe do Botafogo. O Almir que foi para travar o Gonçalves. Saiu essa bola. Apenas tiro de meta com o goleiro Wagner. O Botafogo conquistou apenas 2 taças Guanabaras, o bicampeonato de 1967 e 68. Em 67, venceu o América no jogo decisivo por 3-2. 3 gols de Paulo César, o nariz de ferro, Paulo César Caju. Em 68, venceu o Flamengo na final por 4-1 com um verdadeiro show de bola. Gerson fez 2 gols, Roberto fez 1, Zequinha fez o outro e Dionísio fez pelo Flamengo. Chega o Gonçalves ali por baixo, faz o corte. Na volta o Sorato comete a falta sobre o Juninho. Edmundo. Pela direita tem o Pimentel. Faz o recuo com o Juninho. Saiu do Gonçalves, arrisca Juninho Wagner. 2 vezes já apareceu o ataque do Vasco da Gama quando chegamos a 4 minutos deste primeiro tempo. 0-0. Você reviu ali a batida para a defesa do Wagner. Tinho. Fabrício. Luizinho. Tem na direita o Pimentel. Já vai encostar na marcação o Marcelinho Paulista. Juninho. Com o Pimentel vai se armando o Vasco. Tem Fabrício no meio. Tentou o toque com o Edmundo, antecipou-se Jorge Luiz de Jair. Marcelinho pisou na bola. Passou o Jefferson. Ali ao lado dele o Bentinho. Chegou duro por baixo o Luizinho. Bentinho não desconversa com o Luizinho não, você revê como travou. O Luizinho pediu desculpas por Bentinho, Bentinho não aceitou não. Pingo. Tocando pelo meio, Bentinho arrisca de longe. Bola explodiu para cima do Tinho. O Botafogo tem escanteio pelo lado esquerdo. Tenta o Botafogo sua primeira pontada nessa final da Taça Guanabara. Confira aí tempo e placar 0-0 Botafogo e Vasco. Aí o Ailton na cobrança. Vai a cobrança do Ailton no primeiro pau. Subiu o Carlos Germano, deu um soco na bola. A sobra ainda do Ailton. Por baixo o corte do Luizinho. Chega o Jefferson. Gonçalves. O toque de calcanhar. Felipe na recuperação. Com o Edmundo. O Vasco tem contra-ataque. Saiu o Edmundo do Wilson Goiano. Puxou para o meio. 4 jogadores do Botafogo sobre ele. Tentou passar. Houve o corte, Edmundo pede a falta, o Jefferson na bola. Reveja aí o lance, Edmundo toca de lado. Pra mim houve falta, esticou a perna direita o Jefferson. Houve falta sim, o juiz não marcou, embora estivesse em cima do lance. O jogo começa com o Vasco com uma postura bem diferente
da partida do último domingo com o Flamengo, marcando mais e tentando, explorando muito as jogadas pelo lado direito do seu ataque em cima do Jefferson. Agora lá vai o Almir. Descendo o Almir pela esquerda, chega na cobertura, o Gonçalves, ele bateu para fora, sem direção. O Edmundo fica pelo meio reclamando, tá aí o Almir. Além de explorar jogadas aqui pelo lado direito com o Pimentel, fica evidente nesses primeiros 6 minutos de jogo que o Vasco vai apostar muito no talento individual do Edmundo, ou seja, dá espaço às vezes para o Botafogo sair, tá aí o Edmundo, e o contra-ataque ser puxado pelo Edmundo, mas não para ele fazer lançamento, para ele levar a bola e tentar no lance individual sofrer uma falta ou parar com ela dentro do gol. O Alcir Portela, auxiliar técnico do Vasco, que hoje é técnico porque o Antônio Lopes não pode ficar no banco, está suspenso, acaba de reclamar com o Pimentel. Ele quer que quando o Vasco desça pela esquerda, o Pimentel ajude pela direita, como neste lance agora há pouco o Almir ficou sem opção, só tinha o Edmundo no meio da área. Edmundo, tem Pimentel entrando pela direita. Jogou com Pimentel. Jefferson na marcação. Vai tentar a jogada individual, Pimentel puxa para a linha de fundo, saiu o cruzamento em cima do Jefferson. Vasco da Gama tem escanteio pela direita. Chegamos a 7 minutos e 30 segundos desse primeiro tempo, 0 Botafogo, 0 Vasco. Aí toda a preocupação do goleiro Wagner. Aí a cobrança do Ramon. O toque de cabeça para fora. Era o Tinho que chegava, que você vê aí, meteu a cabeça na bola, jogou para fora. Vasco e Botafogo já se enfrentaram em 3 decisões do campeonato estadual. Em 48, Botafogo venceu 3-1, em 68 venceu 4-0 e em 90 venceu 1-0. Nas disputas de Taça Guanabara foram 2 encontros entre as duas equipes. Em 65, na primeira disputa de Taça Guanabara da história, o Vasco venceu por 2-0 o Botafogo, que tinha Garrincha, Gerson e Jairzinho. Em 77, de novo 2-0 para o Vasco, 2 gols do Roberto Dinamite. Marcelinho, tocando com o Djair, de novo Marcelo. Tenta sair do Juninho, é obrigado a fazer o break por baixo, deu um toque na bola o Juninho. Chega o Tinho duro. Jair. Ailton. Desce pela esquerda o Jefferson. É interessante observar, Palomino e amigo assinante da ESPN Brasil. Vamos acompanhar esse ataque primeiro. Aí o Bentinho. Cabe o cruzamento. Costou o pingo. Jefferson. Aperta por ali o Pimentel. Um pouco atrás, Marcelinho. O toque foi muito curto. Saiu o Marcelinho do Juninho. Tocou pelo meio. Sorato. Para Bentinho. Sem deixar cair, ele enfia o pé na bola. Joga sobre o gol de Carlos Germano. Reveja aí. Um bonito lance no ataque do Botafogo agora. É interessante notar, Palomino e amigo assinante da ESPN Brasil, que na tentativa de prender os laterais do Botafogo, o que o técnico Antônio Lopes fez? Colocou o Almir pelo lado esquerdo para impedir o avanço do Wilson Goiano, que é um dos melhores cruzadores do futebol carioca, que é um ponta-direita do Botafogo. E pelo lado esquerdo, quer que o Pimentel e o Juninho façam jogadas por aqui, às vezes até o Edmundo, justamente para prender os laterais e tirar essa opção que o Botafogo teve ao longo do campeonato. Felipe, tocando pelo meio, Almir, com o Ramon. A batida de Almir, a defesa de Wagner. A trama foi boa agora do ataque do Vasco, veja aí, o tiro de Almir. E a moçada do Botafogo reclama com o bandeira João José Loureiro de uma agressão sem bola do Edmundo no Gonçalves, é isso, Ronaldo Torres? O Edmundo deu uma pesada no Gonçalves e o juiz, o bandeira viu e não falou nada. Só ele viu, ele fingiu que não viu, mas ele viu o que aconteceu. Esse é o preparador físico do Botafogo, Ronaldo Torres. E tá aí o Gonçalves na marcação do Edmundo, Jorge Luiz na sobra. Dá um toque na bola, Jefferson tira o perigo dali. Fabrício faz o domínio pelo meio, do outro lado ele toca com o Felipe, já volta na marcação o Ailton. Ao lado dele tem Almir. Saiu Almir, pode fazer o giro. A bola chega até o Pimentel. Tem Vasco no ataque. Saiu o cruzamento em cima do Jefferson. Pimentel, o Vasco vai pressionando, Juninho. Foi pro chão Pimentel.
Luizinho com Felipe. Passou o Ramon. Na esquerda ele tem Almir. Felipe jogando com o Juninho. Livre de marcação. Só encostou agora o Jefferson. Puxou pro meio. Chega da duro por baixo o Wilson Goiano. Ailton na bola. O árbitro não marcou nada. Os jogadores do Vasco reclamam. Sai o Botafogo com Pingo. Tenta na direita para a descida do Wilson Goiano. Por baixo o Juninho. Chega na cobertura o João Luiz. Do outro lado tem o Bentinho. A bola chega até ele. À frente do Tinho. Puxa para o meio. Bateu o Bentinho. Carlos Germano. Vamos rapidamente para o gol do Santos. Campeonato Paulista. O empate do Santos. 2-2 contra o Mogi. Vamos lá. Jogada pessoal. Santos sempre afunilando ali pelo meio. Wagner puxou para a perna esquerda. Veio o tiro. Aí, portanto, você viu o gol do Wagner. 2-2 com o Mojimirim. O Santos vai empatando lá na Vila Belmiro, vai empatando em casa. Edmundo. Desce pela direita. Marcação forte ali do Jefferson, foi pro chão Edmundo. O árbitro marca o escanteio pela direita para o Vasco da Gama. Valeu o esforço do Edmundo. Tocou no bico da chuteira do jogador do Botafogo. Aí o Edmundo faz o cruzamento por baixo, tira de Jair. Chega na bola Bentinho. Tenta o cabeceio. Ficou com a sobra ali o Luizinho. Dois zagueiros do Vasco tinham descido para a área do Botafogo. Almir. Saiu do Wilson Goiano. Toca um pouco atrás. Chega Felipe na bola. Fabrício com o Juninho. Aí a armação com o Pimentel. Voltou quase todo o Botafogo. Ramon com o Edmundo, ele faz o giro. Passou o Pimentel, toque na direita. Pode cruzar o Pimentel, chega Gonçalves. Dá um carrinho duro por baixo, pega apenas da bola. O Vasco tem escanteio pela direita. O Vasco vai atrás da vitória que lhe dá o título na Taça Guanabara. O empate dá o título ao Botafogo. Aí o goleiro Wagner. Tá a cobrança do Ramon. O desvio de cabeça do Jorge Luiz. Botafogo com o Sorato. Tocou errado o Sorato. É obrigado a estourar ali. Juninho. Tem Pimentel ao lado. Já vem para a marcação Marcelinho Paulista. Desceu o Edmundo. Chega o Jefferson. Edmundo. Faz a proteção. É habilidoso. Toca de lado com o Pimentel. De novo Edmundo, calçou ali o Edmundo, o árbitro mandou seguir. O árbitro mandou seguir e o Djair chuta a bola para fora. É o Pingo, tá caído. Jogada para cartão, o Edmundo foi na perna do Pingo, deu para ver claramente aqui de cima. Jogada para cartão. Olha só, o replay mostra claramente, se pega direito, quebra a perna do Pingo. Se o juiz ficar acomodando como ele está acomodando até agora, vai perder o controle da partida. E o Djair que chutou a bola para fora, imediatamente ele foi... Veja aí, isso é uma jogada maldosa. Se é um árbitro mais criterioso, expulsava o Edmundo. Agora fica pedindo calma, não quero mais ver isso. Mas enfim, no mínimo tinha que ter dado o cartão amarelo. Segundo o pessoal do Botafogo, conforme a gente já relatou, houve uma agressão sem bola no início do jogo do Edmundo, dando um pontapé no Gonçalves. O Edmundo agora dá a mão pro Pingo. O Pingo fez com a cabeça o sinal que tudo bem, vamos em frente. E o Edmundo esperto, logo depois que o juiz marcou a falta, saiu de perto. Nada ficou barato mais essa para ele. Bentinho faz o giro, busca no fundo o Jefferson. Chegou na cobertura ali o Juninho. Cede o arremesso lateral para o Botafogo. 15:30. Saiu o cruzamento. Afasta o Fabrício. Pingo de cabeça com o Djair. Volta a bola com o Wilson Goiano. Djair. Tem do outro lado o Jefferson. Pingo pelo meio. Saiu do Fabrício. O toque com o Bentinho. Puxa pro meio. Chega o Wilson Goiano na bola. Já passou o Ailton. Sai o cruzamento. Bentinho. Tentativa de cabeça. Sobra do Ailton. O toque do Sorato. Wilson Goiano pra fora. E vamos para a Vila Belmiro.
para o terceiro gol do Santos. O Santos vira para cima do Mojimirim, faz 3-2. Veja aí. Ele chega para o cruzamento, bola na área, Garça largou, Alessandro não pega. Você vê o Macedo aí virando para a equipe do Santos em casa, 3-2 agora. Segundo dele no jogo, vem o cruzamento. Edmundo na bola. Fica ali o de Jair. A dividida é dura. Foi pro chão Edmundo. Jorge Luiz na bola. Edmundo vai pro chão. Olha pro árbitro. Carlos Elias Pimentel dá as costas para ele. De Jair. Começa quente o jogo aqui no Maracanã. Decisão da Taça Guanabara. Juninho por baixo. Bola ainda com o Jefferson. Tem um pouco atrás Marcelinho Paulista. Palomino, mais uma instrução do Alcir Portela. Ele acaba de pedir para o Juninho ficar mais pela direita, acompanhar o Almir, para que os dois possam triangular, fazer tabelas por aqui. E ele tá bravo com o Juninho, porque é a segunda vez que ele pede isso pro 8 do Vasco e não é atendido. Dorato não consegue fazer o domínio. Pingo. Marcelinho Paulista. De novo Pingo. E você viu ali na estatística da ESPN Brasil. Faltas. Desce o Botafogo pela direita. Não conseguiu alcançar. O Botafogo tem 5 jogadores que jogaram no Vasco da Gama. 3 são titulares. O zagueiro Jorge Luiz, o lateral esquerdo Jefferson, o atacante Sorato, que foi campeão brasileiro em 89, fazendo o gol do título contra o São Paulo no Morumbi 1-0. E 2 no banco, o lateral Bruno Carvalho, meio campista França, além do técnico Joel Santana, que ganhou vários títulos no Vasco. Você viu os números da ESPN Brasil, passes errados, 8 para o Botafogo, 7 para o Vasco, faltas 5 para o Botafogo, 2 para o Vasco. Almir, chega duro, Jorge Luiz na bola. Wilson Goiano. Fabrício. Edmundo. Juninho, pela direita o Pimentel. Faz o domínio. Passou o Juninho. Almir. Chega ali o Gonçalves. Faz o break. De novo o Pimentel. Edmundo na armação. Do outro lado tem o Felipe. Toca pelo meio. Chega o Gonçalves na bola. Tentativa de cabeça, Jorge Luiz. O calço do Edmundo. Agora para cima do Wilson Goiano. Calço do Edmundo, tá aí o Wilson Goiano. O Gonçalves chama a presença do árbitro Carlos Elias Pimentel e o árbitro simplesmente ignora. Fica evidente que o árbitro Carlos Elias Pimentel não veio aqui para dar cartão para ninguém, até porque se ele der cartão agora no primeiro tempo, o mesmo jogador pode cometer uma falta no segundo tempo e ele ser obrigado a expulsar. Ele está deixando claro para todo mundo que ele quer levar a partida até o fim sem expulsar ninguém. Até porque o Edmundo já deu 2 entradas, eu não estou falando da que acusou o preparador físico do Vasco, até porque essa do Botafogo, até porque essa nós não vimos, mas enfim, já deu 2 entradas em que ele merecia ter recebido o cartão. Mas o árbitro Carlos Elias Pimentel entrou em campo para acomodar o jogo, o que é ruim para uma decisão, é ruim para um árbitro que pode levá-lo a perder o pulso da partida. O Edmundo, além de estar com a camisa rasgada, que aconteceu logo no primeiro lance dele na partida, está com a camisa para fora do calção, que não é permitido. Aí o contra-ataque com o Edmundo, a tentativa no meio, a bola toca no Jorge Luiz. Edmundo, toque de cabeça, fez o break. Aí tem a jogada individual, saiu o cruzamento por baixo, Wagner! Não chegou na bola, Almir! Confira aí tempo e placar 20 desse primeiro tempo, 0-0, Botafogo e Vasco. O Almir tomou a frente ali e o Wagner quase se atrapalha com a bola, Paulinho. Nós temos 20 minutos de um jogo bem equilibrado, em que o Vasco, quando vai ao ataque, explora muito a individualidade do Edmundo. O Edmundo está sendo o pulmão do Vasco até agora na partida. Fica evidente que ele está chamando o jogo para si e está tentando decidir esse jogo sozinho, até porque ele sabe que ele é a única luz que tem nesse time do Vasco. O Ramon e o Juninho são meros coadjuvantes. O Botafogo é um time de conjunto, mas é evidente também que o Botafogo de Jair, no Botafogo de Jair não está 100%. Está se poupando visivelmente para o Vasco. Olha o Pimentel, arrisca Wagner! Lindo drible do Pimentel, bateu cruzado. O Edmundo leva as mãos à cabeça, saiu ali do Jefferson.
e bateu cruzado para a defesa do Wagner. O Vasco força muito o jogo pelo lado direito, leva vantagem, o sistema de cobertura do Botafogo por esse setor não está bem arrumado, e o Botafogo está se ressentindo do fato do Djair não estar em totais condições, e também o Botafogo, agora o Bentinho pede, está aqui o Bentinho no centro do gramado, pede para que o time avance mais, porque ele percebe que o time está dando espaços para o Vasco chegar. Pimentel com o Fabrício, do outro lado tem Felipe, a bola chega até ele, já encostou por ali o Almir, na marcação Ailton, saiu por ali o Wilson Goiano, Almir, toque pelo meio com o Fabrício, fez o giro de novo com o Felipe, Ailton ainda na marcação, Ramon, foi puxado pela camisa, o toque, o árbitro não marca nada, mas visivelmente veja a camisa fora do calção ali do Ramon. Foi puxado pela camisa pelo Jorge Luiz, revejam o lance, olha aqui, com o braço esquerdo o Jorge Luiz o puxou, depois com o direito segurou, mais uma vez falha o árbitro Caselino Pimentel, que pela silhueta nós já podemos perceber que não tem muitas condições de acompanhar todos os lances em cima. E o técnico Joel Santana passa uma instrução para o Bentinho, para que ele recue um pouco para buscar o jogo, não fique aceitando a marcação individual dos zagueiros do Vasco da Gama. Ele recua e vem com a bola dominada para tabelar com o Sorato. Almir, o Vasco é só pressão. Costa ali o Wilson Goiano, por baixo o corte do Wilson. Briga muito o lateral do Botafogo. Felipe na recuperação. Luizinho. Retoma o Botafogo. Jorge Luiz. Já sai o Jefferson. A bola chega até ele. Tem muito espaço aqui pela esquerda o Jefferson. Passou o Marcelinho. Já encostou o Fabrício. Ele é obrigado a brecar. Pelo meio Ailton. Faz o domínio. Desce no apoio o Wilson Goiano. E a torcida do Botafogo fica em pé. Saiu o cruzamento. Corte de cabeça do Felipe. Ramon. Jorge Luiz. Impediu ali o contra-ataque. Jefferson. O Marcelinho. De novo o Jefferson. Busca na frente o Marcelinho. Agora tem uma coisa, Paulo César. Além da marcação forte sobre o Djair, enquanto você vê aí o técnico Joel Santana do Botafogo, além da marcação forte sobre o Djair, ele vem de contusão e não está encontrando condições de trabalhar a bola para o Botafogo. Tá aí, Djair na bola. Dá para perceber que ele se poupa visivelmente, ele está inclusive com uma cocheira aqui na perna direita e está se poupando, não está, na perna esquerda aliás nas duas, dá para notar aqui na verdade, mas a cocheira é na perna esquerda, essa azul aqui. Ele está com o calção por baixo, mas a cocheira é essa azul aqui, nós estamos vendo no detalhe. Ele está se poupando visivelmente, não está dando aqueles lançamentos, não está se aproximando da área para bater de fora da área, até porque tem medo de sentir a contusão e aí não poder ficar até o fim. Acredito que no segundo tempo, se permanecer em campo, aí ele vai pro tudo ou nada. Ailton, o toque ali com o Jefferson. E chegou duro de novo Edmundo. Pulou o Luizinho, travou essa bola, reveja no lance. Veja como chega o Edmundo já calçando ali o jogador do Botafogo. Não vai acabar bem não. Jefferson no cruzamento. Carlos Germano só olhou, tranquilidade para o Felipe. O Djair não treinou durante toda a semana, apenas descansando e fazendo tratamento. Ele teve 2 pequenos estiramentos musculares na coxa esquerda. Teve o Djair ali na marcação do Almir. O toque de lado para o apoio do Felipe. Na marcação Wilson Goiano, por baixo Ramon. Arrisca Ramon Wagner. Tranquilidade para o goleiro do Botafogo. E veja aí. Sebastião Wagner de Souza e Silva. Tá aí tempo e placar. 0-0 Botafogo e Vasco, 25 o primeiro tempo. Tem mais Vasco. Ramon. Aí o apoio do Felipe. Sai o cruzamento. Desvia de cabeça Jorge Luiz. Fabrício. Na inversão com Pimentel. Fez o domínio. É por aí que o Vasco vem conseguindo suas melhores jogadas. Pingo. Recupera para o Botafogo. Djair. Na esquerda desce o Jefferson. Já chega na marcação Luizinho. Jefferson. Passou o Ailton. Bentinho. Com Jefferson. Chega na cobertura o Luizinho. Carrinho por baixo. A bola presa ali. Tinho. Retoma o Vasco com Pimentel.
Tocando pelo meio, buscando o Ramon. Perdeu ali para o Ailton. Agora o Botafogo que impressiona. Sorato. Atrás de Jair. Ao lado dele, Pingo. Trabalha a bola o Botafogo. Bentinho. No giro pro meio. Tenta tomar na frente do Luizinho. Joga com o Ailton. Vai passar o Wilson Goiano. O bom momento para o Botafogo. Aí cabe o cruzamento. Toque de cabeça do Fabrício. Não saiu o Carlos Germano. Não chega na bola o Marcelinho. Ailtinho. Vai pra ele! Vai pra ele! O Ailton bota pressão ali. Tranquilidade para o Botafogo. Jefferson e Ailton. Veja a pressão do Botafogo para cima do Vasco. Marcelinho. Jogando com Gonçalves. Não perca a Copa do Brasil aqui na ESPN Brasil, terças e quintas, jogos ao vivo. E nesta segunda-feira, você assiste Tenerife e Real Madrid, 15 para as 11 da noite, Campeonato Espanhol. Jair. Passou o Wilson Goiano. Chega na cobertura ali o Felipe. Ailton. Tenta sair do Fabrício. De novo o Wilson Goiano. De Jair no apoio. Vai arriscar por baixo o corte do Ramon. Tem contra-ataque o Vasco com o Juninho. Busca na esquerda o Almir. Essa é a melhor jogada da equipe do Vasco. O contra-ataque com o Almir. Encontra o Edmundo, livre de marcação. Encosta agora o Jefferson. Vai tentar a jogada individual. Foi pro chão na cobertura o Gonçalves. Não houve nada na marcação ali para cima do Edmundo. Reveja aí. Ele vai para o chão, grita, mas não aconteceu absolutamente nada. Bentinho. Os refletores aqui do Maracanã já acesos. Ailton. Faz o cruzamento fechado para fora. Segundas e sextas, 8h30 da noite, você assiste o programa 30 Minutos na ESPN Brasil, na apresentação de Luiz Alberto Volpi. Muita gente não sabe, mas o Edmundo começou a jogar futebol no Botafogo, onde ficou até a categoria júnior. Criou muitos problemas, segundo a diretoria do Botafogo, o principal deles. Queria andar inteiramente nu na concentração lá de Marechal Hermes. Foi dispensado e o Vasco contratou então o jogador. Luizinho, outro que começou também no Botafogo, além do Mauricinho que passou por lá. 3 jogadores jogaram no Botafogo que estão agora no Vasco. Almir, tocando com Felipe. Baixo o corte do Wilson Goiano, de novo Almir. Juninho. Felipe, o toque um pouco à frente. Tentou o domínio Ramon. Na marcação Gonçalves. Tenta por baixo. Tentou evitar ali a linha de fundo. Conseguiu a sobra do Wilson Goiano. Desvio de cabeça do Bentinho, buscando na direita o Sorato. Tem pelo meio de novo o Bentinho se quiser. É obrigado a brecar, tenta o giro, chega na marcação Luizinho. Fica com arremesso lateral pela direita, campo de ataque o Botafogo. Cícero Melo falava sobre o Luizinho. Luizinho que é bicampeão estadual pelo Botafogo 89 e 90 e tricampeão pelo Vasco 92, 93 e 94. Saiu. Saía por ali o Ailton. Lance duvidoso. O Elson Passos Filho marcou fora de jogo do Ailton. Lance para vermos de novo, hein? O Joel Santana ficou gesticulando muito contra o Elson Passos, não aceitando a marcação desse impedimento. Chegamos à primeira meia hora de jogo. Primeiro tempo, Botafogo 0, Vasco 0. Felipe tá dando, deixando o cara cruzar! Felipe tá deixando o cara cruzar! Esse é o Alcir Portela. E nós, nesse grito do Alcir pro Pimentel, o Felipe está deixando o cara cruzar, porque o Wilson Goiano está começando a aparecer no ataque, aquela tática do Vasco de segurá-lo para impedir que ele apoiasse. O Wilson Goiano é uma das armas que o Botafogo tem, já está começando a chegar com mais facilidade e a colocar as bolas na área. É por essa razão que o Alcir, inclusive, está prevenindo o Pimentel para que o Felipe tente encurtar os espaços do Wilson na hora do cruzamento. Bentinho. Jair. Aí o Pingo. Lá do outro lado tem o Wilson Goiano, preferiu pelo meio.
Bentinho com Marcelinho Paulista. Na cobertura o Juninho. Um pouco atrás tem o Jefferson. Jair está livre lá pelo meio. Pingo. Tenta sair do Ramon. Passou o Jefferson. Pingo leva para a linha de fundo. Vai arriscar o cruzamento. Bateu um pouco para trás. Tentava proteger ali o Sorato. Tinho por baixo duro. Pimentel. Tira o perigo da área do Vasco. Chega o Gonçalves na cobertura. Aí o zagueirão convocado pelo técnico Zagallo para o amistoso de quarta-feira contra o Chile. Sorato. Toque de cabeça, a bola dividida ali com o Tinho. Nesta quarta-feira, rodada dupla pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da França. 5 da tarde, ao vivo de La Paz, Bolívia e Argentina. E 10 da noite, ao vivo de Assunción, para o Paraguai e Colômbia. E agora o Carlos Elias Pimentel pega a falta do Jefferson sobre o Pimentel. Veja aí. E a tendência no jogo de quarta-feira do Brasil contra o Chile lá em Brasília é que o Gonçalves, que tem 30 anos de idade, comece o jogo formando a zaga ao lado de Aldair, enquanto que Carlos Germano, goleiro do Vasco, deve ficar na reserva de Tafarel, que está retornando depois de muito tempo à seleção brasileira. A última competição que ele participou foi a Copa América do Uruguai. Ramon na bola. Aí o posicionamento de marcação da defesa do Botafogo. Aí o Mário Jorge Lobo Zagallo. Aí a cobrança do Ramon. Pro gol direto na trave. A sobra do Tinho. Afasta dali o Sorato. Linda cobrança do Ramon, explodindo no travessão do gol de Wagner. Aí tem contra-ataque para o Botafogo. Ailton. Chega pela direita. Sorato. Tocou errado. Era o Wilson Goiano que tentava puxar o contra-ataque. Aí o Ramon. Isso levanta a torcida do Vasco. Veja aí. Tocou 2 vezes na trave. E o Almir não conseguiu tocar na bola. Já é o Edmundo. Cobrança do arremesso lateral. Ramon. Pimentel. Lá do outro lado tem o Felipe. Encosta o Fabrício. A bola chega até o lateral do Vasco. Na marcação Ailton. Vem o cruzamento. Não subiu o Wagner. Afasta o Jefferson. A sobra do Pimentel. Pode arriscar de longe a tentativa do toque no meio, o corte do Gonçalves. De novo o Pimentel. Lá na esquerda descola um bom lance com o Felipe. Fez o break. Busca a linha de fundo. Tentou entre as pernas do Ailton, tirou a bola dali. O Ailton. Toca um pouco atrás com o Jorge Luiz, já retoma o Botafogo. De Jair com Bentinho. Já passou o Wilson Goiano. Finalizações 3 para o Botafogo, 8 para o Vasco da Gama. Escanteios 1 para o Botafogo, 3 para o Vasco. Categoria do Luizinho. Aí o pentacampeão carioca. 2 vezes pelo Botafogo, 3 vezes pelo Vasco. Pingo. Bentinho, passou o Sorato. Ao lado dele Ailton. Encostou por ali o Jair. Tocando com Pingo. Passou o Bentinho. O corte do Tinho. Toque de cabeça do Ramon. Já vai escapando o Almir pela esquerda. Pelo meio tem Edmundo. Encosta para jogar o Edmundo. Saiu Edmundo. O lance é para ele. Chega na cobertura ali. Antecipando-se o zagueiro Gonçalves. Pingo. Olhou para os dois lados. Não encostou em ninguém. Jair. De novo Pingo. Jefferson, jogando com Marcelinho Paulista. Lá pela direita o Wilson Goiano. Confira tempo e placar na ESPN Brasil. Mais um jogo ao vivo, é a final da Taça Guanabara que você acompanha aqui na ESPN Brasil. Nós chegamos a 35 minutos de jogo, um jogo bem equilibrado, mas com o Vasco, quando chega à área, mais ameaçador do que o Botafogo. O Botafogo é um time que depende muito de Jair, que hoje está visivelmente se poupando, com medo de agravar a contusão. Talvez no segundo tempo ele parta um pouco mais para o jogo. Mas enfim, até agora um jogo equilibrado. A bola na trave, vamos acompanhar essa tarde. Aí o cruzamento do Bentinho, chega Sorato, de novo o Bentinho. Arrisca o Bentinho em cima do Tinho. Mas a proteção, o Bentinho fica com um arremesso lateral
o Botafogo pela esquerda, campo de ataque. Já na bola o Jefferson. O Botafogo sempre que chega à área do Vasco, chega de forma muito equilibrada, muito lúcida. Agora o Vasco tem mais vigor, tem mais determinação na partida. Jefferson tocando atrás com Pingo. De Jair tentando a inversão, evita a saída Wilson Goiano. Ailton, de novo Wilson, jogando com Ailton em completo impedimento do jogador do Botafogo. E vamos para a Vila Belmiro. O Santos chega ao 4º gol contra o Mojimirim. Veja aí. Vai carregando pro meio, ninguém marca, hein? Ele rolou pro Macedo. Macedo prendeu, grande bola para Alexandre dentro da área, desviou no zagueiro, vai entrando, vai entrando. Aí você acompanhou com a narração do Milton Leite o 4º gol do Santos lá na Vila Belmiro, agora 4-2 contra o Mojimirim. Gol de Alexandre, saiu o cruzamento, passou pela bola o Almir. A sobra ainda é do Vasco. Ele faz o recuo com o Juninho. Esse é o Edmundo. Bateu de longe para fora. Não perca nesta quarta-feira, rodada dupla, eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo da França. 5 da tarde, ao vivo de La Paz, tem Bolívia e Argentina. 10 da noite, ao vivo de Assunção, tem Paraguai e Colômbia. Palomino, nesse momento o Alcir Portela está conversando ao celular com o Antônio Lopes, que está nas tribunas do Maracanã, passando as instruções lá de cima para o Alcir. E o Alcir logo depois chega à beira do gramado e conversa com o Pimentel, que é o capitão do time do Vasco. Ele desliga agora, daqui a pouco a gente diz o que o Alcir pediu a mando do Antônio Lopes. Bingo. Lá pela direita o apoio de Wilson Goiano. Encosta o Ailton. Duro por baixo o Fabrício. No toque um pouco à frente. Não chega na bola, apenas tiro de meta para o Vasco da Gama. Quando chegamos a 38 minutos deste primeiro tempo. 0 Botafogo, 0 Vasco. Deixa eu perguntar para o Antônio Lopes, o Alcir Portela, o que o Antônio pediu pelo celular agora há pouco? Não, a gente está trocando ideia, que alguns detalhes que ele está vendo lá e que eu vi também aqui. O Edmundo tem que chegar um pouco mais na área, o Juninho tem que sair um pouco mais pela direita e a marcação um pouco mais forte no meio campo. Ele está pedindo para o Felipe não deixar o cruzamento, não saiu o cruzamento, é evidente que está batendo lateral com lateral e não pode permitir o cruzamento. Obrigado ao Alcir Portela, hoje o técnico número 2 aqui embaixo do Vasco da Gama. Você vê aí no detalhe o Alcir Portela, que substitui a Antônio Lopes. E já chegou aqui no gramado a taça de campeão da Taça Guanabara, hein? Vai ser entregue ao campeão ao final do jogo, se houver um empate para o Botafogo ou vitória. E se houver vitória do Vasco, será entregue evidentemente para o Vasco. Esse é o Vasco da Gama. Felipe, no cruzamento, toque de cabeça do Gonçalves. A sobra do Fabrício. Não apareceu o Pimentel. Um pouco atrás, ele joga com João Luiz. Luizinho. Do outro lado chega o Ailton. João Luiz de novo. Fabrício. Com Edmundo. Tentou passar ali, foi para o chão. O árbitro Carlos Elias Pimentel marca a falta sobre o Edmundo. Já cobrada. Ramon, você revê aí o Edmundo. Tentando passar, sofrendo a falta do Jair e depois a falta do Pingo. Chega o Jorge Luiz. Tira dali de Jair. Não tem ligação com ninguém do ataque. Chega agora o Sorato. Tenta o giro sobre o João Luiz. Encosta o Marcelinho. Já passou o Jefferson. Desce o Sorato, desce o Bentinho. Saiu o cruzamento do Jefferson. Corte de cabeça do João Luiz. Felipe não consegue o domínio. Tomou ali o Sorato, um pouco atrás Ailton. Pelo meio pede o de Jair. Bola chega até ele. Bingo. Com Jefferson. Marcelinho, Luizinho na marcação. Busca a linha de fundo, saiu o cruzamento, a tentativa da bicicleta. Ailton na sobra, bateu em cima do Felipe. Era o Bentinho que arriscava uma bicicleta ali. João Luiz.
Ficando um pouco atrás. Aí o Fabrício. Chegamos quase a 41 desse primeiro tempo, 0-0. Ramon, na direita, com o Edmundo. Gonçalves. Jogou com Wagner. Ali pro Jefferson. Saiu bem agora o Botafogo. Pingo, passou o Jefferson. Foi pro chão, o árbitro não marcou nada. Chega o Pimentel e agora o Pingo comete a falta sobre o Pimentel. Paulo, nós chegamos a quase 42 desse primeiro tempo, não pintou nenhum cartão amarelo ainda, mas falta de sobra pro árbitro brincar, né? Não pintou nenhum cartão amarelo porque o árbitro não quis dar. Poderia ter dado pro Edmundo, poderia ter dado pro Bentinho, numa entrada aqui no Luizinho, que ele revidou a falta sofrida anteriormente do Luizinho. Enfim, Carlos Elias Pimentel até agora está preocupado em acomodar a partida. Uma partida em que o Vasco chega com mais ímpeto, chega com mais determinação ao ataque, mas sente a falta de um centroavante. Sente a falta de Edmundo, é um jogador que vem de trás. O Almir é um ponta-direita que abre muito. O Vasco está sentindo a falta de um centroavante. O Botafogo joga com um olho no regulamento. Olha o Juninho com o Edmundo. Tomou ali o Jorge Luiz, não houve nada. Foi pro chão o Edmundo, tá aí o Jorge Luiz levantando o jogador do Vasco da Gama. Você veja aí, reclamando de um puxão pelo cabelo ali que... O detalhe mostrou que o Edmundo foi seguro pelo cabelo pelo Jorge Luiz. Agora uma partida em que, por precisar da vitória, porque só a vitória lhe dará o título, o Botafogo, o Vasco, veio mais determinado, veio mais ousado para o jogo, entrou mais vibrante. O Botafogo tenta explorar os contra-ataques, tenta explorar o toque de bola, agora sente muito, falta porque o Djair não está 100%, e ele é o organizador de todas essas jogadas. Foi um primeiro tempo equilibrado, com mais presença, evidentemente, do Vasco. Aí o Betinho, pelo meio tem o Ailton. Tocou com o Jefferson. Saiu o cruzamento em cima do Tinho. Fica com escanteio pela esquerda o Botafogo. Aí o Jefferson, ele pediu um toque de mão do zagueiro da equipe do Vasco da Gama. O técnico Joel pede para que 3 jogadores fiquem aqui no campo, na zaga do Botafogo, para qualquer rebote e contra-ataque do Vasco. Você conferiu o tempo ali. Aí o Joel Santana. A preocupação do técnico do Botafogo. Acabaram ficando 4 ao invés de 3. Cobrança do Ailton. Toque de cabeça do Juninho. A sobra de novo é do Ailton. Tem novo cruzamento. O desvio de cabeça para fora. Bentinho. Subiu bem de cabeça. Você revê no lance. Sai rente a trave direita do gol do Carlos Germano. Chegou a mexer na rede. O goleiro do Vasco nem se mexeu. Subiu bem consciente o Bentinho. Cabeceou com os olhos abertos, olhando. Enfim, uma grande chance. Aliás, todas as chances do Botafogo. Nesse primeiro tempo, o Bentinho teve participação. O Vasco sai para o jogo. Talvez se o Juninho e o Ramon estivessem mais ligados na partida, o Vasco poderia estar dominando. Não está dominando porque, na verdade, o único jogador do meio campo para frente ligado no jogo pelo Vasco até agora é o Edmundo. O Botafogo aposta muito na sua força de conjunto. Aliás, foi esse conjunto que ele fez o Botafogo ter essa campanha até agora de 11 jogos e 11 vitórias. Veja aí a Taça Guanabara, colocada hoje em disputa entre Botafogo e Vasco da Gama. O empate dá o título ao Botafogo. Ao Vasco da Gama só resta vencer. Taça Guanabara que tem pelo menos 1,5 metro de altura. Já falamos para todo o Brasil. Na final da Taça Guanabara, 0-0 Botafogo e Vasco. Este resultado, empate, dá o título ao Botafogo. Time 100%, 11 jogos neste primeiro turno, 11 vitórias. O Vasco com 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Terminou esse primeiro turno em segundo lugar. Você confere aí tempo e placar desse primeiro tempo. E chega a essa final precisando de uma vitória contra o Botafogo para ficar com o título. A última Taça Guanabara conquistada pelo Botafogo foi no ano de 68. Almir, a falta dura por baixo ali. E a última conquistada pelo Vasco foi em 94. Chega o Pimentel, passou pelo Gonçalves. Pimentel puxa para o meio, chega na cobertura o Pingo. Tenta evitar a saída, mas não consegue. Fica com um arremesso lateral pela direita quando temos aí o término do primeiro tempo.
0-0, Botafogo e Vasco da Gama. Mudanças à vista e já vamos para o segundo tempo. O Vasco da Gama tem Mauricinho em campo. No lugar do Almir. Mauricinho 16 no lugar do Almir. A única substituição. Mauricinho, perdão, com a 18. 18 para o Mauricinho no lugar do Almir. Confirmação do repórter André Kfouri, 18 para Mauricinho no lugar do Almir, número 7. Edmundo. Na marcação, Jorge Luiz. Bate para o meio. Não chega ninguém na bola, sobra. É do número 6, Jefferson. Bateu ali sobre o Juninho, fica com arremesso lateral pela esquerda. Está jogando com o Wagner, está aí a confirmação da alteração na equipe do Vasco da Gama, a entrada do Mauricinho. Mauricinho, que é velho conhecido do torcedor brasileiro. E vá ouvindo o barulho que fazem as torcidas de Vasco e Botafogo. E a entrada do Mauricinho, evidentemente, mostra a intenção do técnico Antônio Lopes de dar mais velocidade ao contra-ataque do seu time. Mauricinho vem de parado, sofreu uma contusão na coxa, estava fora do Vasco há 6 jogos, volta agora e o único objetivo é esse: explorar o individualismo do Edmundo, explorar a característica de emérito driblador que o Edmundo tem e explorar a velocidade do Mauricinho. O Vasco ganha mais força no contra-ataque e vai com isso obrigar o Botafogo a ficar mais fixo e mais preso à marcação. Aí o Ailton na bola, toca um pouco atrás com o Pingo, de novo Ailton. Ao lado dele tem Jefferson. Um barulho ensurdecedor no Maracanã. Nesta final de Taça Guanabara que corresponde ao primeiro turno. Mauricinho já quer por velocidade. Foi puxado o jogador do Botafogo. Marcada a falta, o Juninho chegou a tocar na bola. E tem pressa o Vasco, reveja aí. A falta sobre o Ailton, falta do número 11, Ramon. Edmundo no intervalo trocou a camisa que estava rasgada durante todo o primeiro tempo. Jefferson. Fica sem opção, busca na frente o Marcelinho Paulista. Toca pelo meio tentando de novo o Jefferson, na cobertura o Juninho. Pimentel. Afasta o perigo dali. Amorteceu o Pingo, pelo meio de Jair. Aí o armador do Botafogo descola o toque lá na esquerda com o Jefferson. Saiu o cruzamento, a tentativa, furou o Sorato, furou também o Bentinho. Felipe. Jogando com Fabrício. Sai o Vasco, Ramon. Pelo meio, na cobertura Jorge Luiz. Ailton. Com Bentinho no meio, já encostou o Tinho. Marcelinho Paulista, passou o Wilson Goiano. Chega na marcação Felipe. Tocou errado, tocou nos pés do Ramon. Por baixo o Wilson Goiano duro. De Jair. Ailton. Chega estourando o Juninho. A bola ainda sobra com o Bentinho. Põe no chão. Buscava o Ailton. Veio o corte da zaga. De cabeça Jorge Luiz. Bentinho tentou amortecer ali, mas empurrou o jogador do Vasco da Gama. Fica com a cobrança de falta no campo de defesa ainda o Vasco. Felipe, com o Edmundo por trás, chega duro Jorge Luiz, marcada a falta dele. Tá sentindo bastante tornozelo direito, Edmundo. E veja aí a entrada dura do Jorge Luiz, entrada por trás, falta para cartão. Falta para cartão, mas como nós já percebemos ao longo do primeiro tempo, o árbitro Carlos Elias Pimentel é econômico no uso dos cartões. Econômico não, avarento, até porque não aplicou nenhum, embora alguns jogadores tenham merecido recebê-lo no primeiro tempo. Vem o cruzamento do Mauricinho, sai o corte de cabeça do Wilson Goiano. A sobra do Felipe. Tocando de lado com o Edmundo, já aperta o Wilson Goiano, puxa para o meio. Sai também do Djair, tentar a jogada individual. Afasta o perigo Pingo. Ele pegou a falta do Edmundo sobre o Jorge Luiz.
Se o Botafogo nunca conseguiu vencer o Vasco em decisão de Taça Guanabara, o mesmo acontece ao contrário nas decisões do Campeonato Estadual do Rio. 3 decisões, o Botafogo venceu as 3 em 48. Botafogo 3-1 em General Severiano ainda, não existiu Maracanã. Em 68, o Botafogo deu um show de bola 4-0 sobre o Vasco na final. E em 90, numa final polêmica, o Botafogo venceu por 1-0, gol de Carlos Alberto Dias, um título que só foi confirmado depois na Justiça Esportiva. Chegou o Marcelinho, lindo drible sobre o Fabrício. Tentativa com o Sorato, amorteceu, passou ali o Ailton. O toque de calcanhar para o Ailton. Parou, puxou para o meio, toque com o Sorato, chega duro, Luizinho. Aí ele usa toda a experiência, 32 anos de idade, pentacampeão carioca, Luizinho. Chamando a atenção da defesa e do meio-campo do Vasco, que não voltou. Aí tem contra-ataque com o Mauricinho, saiu do Gonçalves. Aí o Mauricinho, passou o Ramon, a tentativa com ele, saiu o Wagner! Infernizando a defesa do Botafogo, a entrada do Mauricinho põe velocidade nessa equipe do Vasco da Gama. Ele entrou unicamente com esse objetivo, de dar velocidade, de levar a bola, chamar a falta e criar alternativa para o contra-ataque, que não houve no primeiro tempo com o Almir. Aí o Felipe encontra Edmundo pela esquerda, demora o Jorge Luiz para chegar na marcação. Edmundo puxou para a linha de fundo, apenas protegeu o Jorge Luiz, fica com o tiro de meta. Não. Aí o Edmundo reclamando, ficou com o tiro de meta, o Ramon foi para a bola ali. A indicação do Carlos Elias Pimentel é de tiro de meta e todo o banco do Botafogo no aquecimento. Reveja aí o lance. O Edmundo puxa para a linha de fundo, o último toque foi do Jorge Luiz. Foi escanteio, claro. E o Botafogo tem no banco o goleiro Alex 12, o zagueiro Groto 13, meio-campista França 14, o atacante Serginho 15, outro atacante Watson 16, lateral Bruno Carvalho 17 e o pé de coelho Jimba, atacante, camisa 18, que já fez 6 gols no campeonato. Fabrício, para o amigo assinante da ESPN Brasil entender melhor como funciona a disputa do Campeonato Carioca, o primeiro turno foi disputado por 12 equipes. 8 conseguiram classificação para o segundo turno. E a decisão desse primeiro turno, que corresponde à Taça Guanabara, está acontecendo e você vai acompanhando ao vivo aqui na ESPN Brasil, entre Botafogo e Vasco da Gama. Quando chegamos a 7 minutos, 0-0. O campeão do primeiro turno já tem vaga assegurada na final do Campeonato Carioca. Mas serão disputados mais 2 turnos. O segundo turno por 8 equipes, aí 6 se classificam para a disputa do terceiro turno. Se uma equipe ganhar os 3 turnos, é campeã carioca. Quem ganhar 2 turnos, uma equipe ganhar esse terceiro turno, essa equipe que ganhou os 2 turnos tem a vantagem de um empate na final do Campeonato Carioca. Agora, se houver 3 campeões de turnos diferentes, haverá um triangular. A mão na sobra. Com Edmundo. Pelo meio, Juninho. Foi pro chão, o árbitro marca a falta, ela é frontal. O Ailton foi pra cima dele reclamando. A falta é perigosa, daí o Edmundo fez contra o Vasco. Na derrota na semana passada para a equipe do Flamengo 3-1, Edmundo marcou do mesmo local no canto esquerdo do gol do Flamengo. Sai reclamando, tá aí os jogadores do Pingo conversando com o Carlos Elias Pimentel. Perigo para a equipe do Botafogo, apenas complementando a informação, segundo e terceiro turnos não terão a decisão do título. O campeão será por pontos corridos. E a Taça Guanabara acabou transformada no primeiro turno. Como o Zagallo disse na entrevista no intervalo, o Vasco voltou muito mais determinado e tem uma ótima chance de fazer o seu primeiro gol, porque foi dali um pouco mais para o lado esquerdo que o Edmundo empatou a partida com o Flamengo. Aí o Edmundo bateu direto para fora! Impressionante! Leva as mãos à cabeça, Edmundo. Ele fala não, 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 reveja. Caprichosa essa bola, tá aí o desespero do Edmundo. Passou rente à trave direita do gol de Wagner. Nós assistimos agora aqui no Maracanã, além da disputa dentro de campo, a um lindo duelo nas arquibancadas entre as duas torcidas de Vasco e Flamengo.
Agora, aquilo que o Joel falou antes de começar o segundo tempo ainda não aconteceu. O Botafogo não está tão ligado na partida como está o Vasco. O Botafogo está lembrando um pouco do comportamento que teve o Flamengo na última quarta-feira contra os reservas do Botafogo e deu no que deu quando o Flamengo foi derrotado. O time do Botafogo está muito frio, decisão você precisa vibrar mais, você precisa ganhar, dividido, enfim. Está faltando um pouco disso ao time do Botafogo, que precisa acordar. O Vasco não. O Vasco está ligado no jogo, porque sabe que só tem um resultado a seu favor, que é a vitória. Olha o contra-ataque do Botafogo agora com o Marcelinho Paulista. Voltou ali o Fabrício, comete falta sobre ele. Olha o cartão. Finalmente. Olha o cartão. André Kfouri. Primeiro cartão do jogo. Cartão para o Fabrício, número 9 do Vasco, que fez a falta em cima do Marcelinho. Ele não concorda e na reclamação levou o cartão por indisciplina. É o primeiro cartão amarelo dado pelo Carlos Elias Pimentel. Fabrício, 9 do Vasco. E é finalmente, não é, André? É, até que enfim, aos 9, 10 agora do segundo tempo, saiu o primeiro cartão, mas muitos outros já deveriam ter saído. E é bom a gente lembrar que o cartão amarelo no Campeonato do Rio está desvalorizado. O terceiro cartão amarelo não suspende. O clube paga R$500 à federação e o jogador pode jogar mesmo após receber o terceiro amarelo. Na verdade ele não está desvalorizado, ele até vale R$500, ele está desmoralizado. Tá certo, Paulo. Tá aí tempo e placar desse segundo tempo, 0 Botafogo, 0 Vasco da Gama. É a final da Taça Guanabara que você acompanha ao vivo aqui na ESPN Brasil. Os reservas do Vasco, os reservas do Botafogo no aquecimento. Até aqui no banco do Vasco, o goleiro Caetano, o goleiro reserva, até ele no aquecimento. Felipe, 18 horas 29 minutos, mais uma transmissão ao vivo que você acompanha na ESPN Brasil. Botafogo e Vasco da Gama na decisão da Taça Guanabara. Juninho puxa para a perna esquerda, arrisca para fora. Longe do gol de Wagner, tranquilidade para o Botafogo agora. E nesta quarta-feira, não perca, tem rodada dupla pelas eliminatórias sul-americanas da Copa da França. 5 da tarde, ao vivo de La Paz, Bolívia e Argentina. 10 da noite, ao vivo de Assunção, no Paraguai, Paraguai e Colômbia. Tá aí os reservas da equipe do Vasco da Gama no aquecimento. Nós temos 11 minutos de jogo e o Botafogo não tem como sair jogando. Foi a quarta vez nesse segundo tempo que o goleiro Wagner apelou para os chutões. O Fabrício está muito bem na partida, está ganhando a maioria das bolas pelo alto. Enfim, a vibração e determinação do Vasco está levando o time a ser superior. Ressente o Vasco da falta de um centroavante, da falta de um cara, de um jogador no meio da área que decida o jogo, que seja mais letal ali dentro da área. Isso o Vasco não tem, por isso ele fica reduzido à cobrança de faltas, a habilidade do Edmundo e agora a velocidade do Mauricinho nos contra-ataques. Ramon pelo meio, arrisca de fora. Explodiu a bola ali no Gonçalves. Fica com escanteio pela esquerda o Vasco da Gama. Vai para pressão o Vasco da Gama. Botafogo vai mexer daqui a pouco. No trabalho já mais sério de aquecimento, Dimba, camisa 18, 23 anos de idade. Ele que fez, como eu disse, meia dúzia de gols no campeonato. Daqui a pouco deve entrar o Dimba. É a cobrança do Ramon. Cobrou fechado, não saiu Wagner. Tira o perigo dali Marcelinho. Sozinho aqui atrás o Fabrício. E uma festa linda da torcida do Vasco, impulsionando seu time para frente. Mauricinho, toque de lado com o Juninho. Não encostou ali o Marcelinho. Fabrício. A bola chega no Felipe. Tocando de lado com o Ramon. Já passou o Felipe. Pouco atrás Edmundo. Arma para a perna direita. Tenta a jogada individual. Puxa para o meio por baixo. O corte do Ailton. Sai o Wilson Goiano para o contra-ataque pelo Botafogo. Bentinho. Passou o Wilson Goiano pelo meio. Tem Ailton do outro lado, a descida do Jefferson. Já voltou o Pimentel. Aí o Jefferson. Passou o Ailton. Arrisca de esquerda para fora. Aí os desarmes, 12 do Botafogo, 7 da equipe do Vasco. E finalizações, 5 do Botafogo, 11 para o Vasco. Nos desarmes mostramos o que é eficiência. A estatística mostra no item desarme o que é eficiência no meio campo do Botafogo. É o meio campo muito mais marcador. Agora, em compensação, na estatística de finalizações, nós percebemos o que é um time mais determinado e que está precisando da vitória para chegar ao título. 11 contra 7. Você viu o Alcir Portela, técnico interino da equipe do Vasco da Gama, porque o Antônio Lopes está suspenso, está na tribuna aqui
do Maracanã, acompanhando o jogo e passando as instruções por celular. Chegou o Pimentel. Esta suspensão do Antônio Lopes foi em decorrência daquele jogo válido pelo Campeonato Brasileiro no ano passado. Tá aí o Sorato, arrisca no giro, caiu o Carlos Germano. Tá aqui o Dimba se aquecendo. Daqui a pouco esse pode ser o jogo mais importante da sua carreira, né, Dimba? Vamos deixar aquecer aqui pra ver. Aí, o Joel já manda o Dimba para chegar perto dele para uma conversa. Dimba, camisa 18, já no Botafogo. Apenas complementando a informação, Antônio Lopes foi suspenso naquele jogo em que o Vasco da Gama perdeu para o Bahia por 3-2. E ele acabou sendo julgado suspenso. Esse jogo 3-2 acabou derrubando o Fluminense para a segunda divisão. Daqui a pouco o Dimba no Botafogo. Já vai assinar a súmula. Jefferson. Aí o Ailton. Chega na marcação, Juninho. Faz o giro, toca um pouco atrás com Pingo. Do outro lado, confira aí tempo e placar. Do outro lado, pedia a bola desesperadamente o Wilson Goiano. E a falta. Falta do Juninho. Na tentativa de segurar um pouco mais os avanços do Pimentel, estamos revendo a falta do Juninho, do Luizinho, sobre o Ailton. O técnico Joel Santana botou o Ailton para Ataí, o Dimba se preparando para entrar. Aí saiu o Sorato. Como sempre aconteceu em todos os jogos do campeonato, o técnico Joel Santana botou o Ailton pelo lado esquerdo e o Marcelinho pelo lado direito para ver se segura o Pimentel. Saiu o Carlos Germano. João Luiz faz a condução da bola. Custou na marcação ali o Marcelinho. Tomou o de Jair. Tentativa na direita. O Marcelinho na bola. Cobertura do Fabrício. É obrigado a recuar. Bola chega até o Wilson Goiano. Pede ao lado dele o de Jair. Pouco atrás tem o Pingo. Do outro lado desce o Jefferson. Já encosta na marcação o Pimentel. Jefferson puxa para o meio. Tenta sair da marcação do Pimentel. Busca a linha de fundo. Saiu o cruzamento, a bola tocou no Pimentel. Fica com escanteio pela esquerda do Botafogo. E teremos a substituição na equipe do Botafogo. Saber aqui do Joel, o que muda com a entrada do Dimba e a saída do Sorato? Vamos botar mais velocidade de ataque. Chegamos a 16h40. Tá aí o Dimba. E a torcida do Botafogo tem no Dimba um dos seus heróis. O Dimba, que se chama Editácio. Fazer complemento. Aí a cobrança. Tranquilidade para Carlos Germano. Ele tem 23 anos de idade. Está emprestado pelo Botafogo de Sobradinho, Distrito Federal, até o final do ano. Mauricinho. À frente dele ali, o Gonçalves. Edmundo por baixo. Com o Ramon. Passou o Edmundo. Encosta também o Felipe. Pode arriscar o Felipe. O toque para o meio. Desvio. Afasta de cabeça o Jefferson. De Jair. O domínio com o Marcelinho Paulista. Saiu do Fabrício. Aí o contra-ataque para o Botafogo. Bentinho. Chega Luizinho. O giro ali do Bentinho. Juninho na recuperação. Não houve nada. O árbitro Carlos Elias Pimentel não marcou nada. Felipe. Os gritos que você ouviu ali e está ouvindo são do Alcir Portela. Pimentel. Tocado com o Mauricinho, fez o giro, tocou bem ali para o Juninho, antes dele o Gonçalves. Faz o domínio Tinho. Luizinho. Na direita o Pimentel, Juninho. Toque pelo meio com o Ramon. Ele busca o Edmundo, está um pouco atrás o Edmundo. Toque de lado, não encostou ninguém, recupera o Botafogo. Sai ali o de Jair. Chega forte Edmundo na marcação. O Wilson Goiano buscando na frente Marcelinho Paulista. Conseguiu tomar a bola ali o Fabrício. Edmundo faz o giro, não encosta ninguém. Agora chega o Pingo. Edmundo puxa para o meio. Toca um pouco atrás com o Pimentel. Pode arriscar, arrisca de longe o Pimentel. Bate longe do gol de Carlos Germano. 18h40 deste segundo tempo. 0 Botafogo, 0 Vasco. E tem um jogador do Botafogo caindo. Enquanto você revê o chute do Pimentel, o auxiliar técnico da equipe do Botafogo pede para que o Dimba aguarde, para que não seja feita a substituição agora. Está o Marcelinho Paulista caído. Aí a maca.
Foi pro chão o número 5 da equipe do Botafogo, Marcelinho Paulista, que veio para a equipe do Botafogo na transação com o Corinthians quando o Túlio foi para o Corinthians. Se não der para o Marcelinho Paulista, o França já está aquecendo e é quem deve entrar no Botafogo com a camisa número 14. A entrada do Dimba é como o Joel falou. O Dimba é o jogador mais leve do que o Sorato. O Sorato parece ser às vezes um jogador. O Dimba ainda não entrou porque agora o Joel está à espera para ver se o Marcelinho se recupera. Mas por acaso, se confirmar a substituição, ou seja, o Marcelinho estiver recuperado e voltar a campo, a entrada do Dimba é para dar mais velocidade, até porque o Dimba se movimenta muito mais do que o Sorato. O Sorato é aquele jogador que às vezes dá a impressão de estar preso no chão. Marcelinho já se recuperou, já está indo para a lateral do campo, então o Dimba vai entrar normalmente. Vai ser processada essa substituição agora. Aqui estamos vendo à esquerda o Marcelinho voltando a campo e o Dimba à direita com a saída do Sorato vai entrar. O Dimba é um jogador que se movimenta mais, vai dar mais opções, o Bentinho vai sair um pouco mais da área e o Dimba tumultua um pouco a marcação adversária, porque como ele não para, ao contrário do Sorato que é mais estático, ele tem esse valor. Agora, é um jogador que pela segunda vez na sua carreira, está aí a confirmação, saída de Sorato 9, entrada de Dimba 18, pela segunda vez na sua carreira, está jogando no Maracanã lotado num dia de decisão. Então é um teste também para os nervos desse jogador que veio do Botafogo de Sobradinho, que foi alçado à fama pelos gols salvadores que fez pelo Botafogo nesse campeonato, mas enfim, tem hoje o grande teste e a grande oportunidade da sua vida. E Jair, com Pingo. Lá pela esquerda tem o Jefferson, ele prefere na direita o Wilson Goiano. Aí fazendo o domínio o Goiano. Já busca na direita. O Dimba tocou errado, apenas arremesso lateral para o Vasco, que tem pressa. João Luiz já liga rapidamente com o Carlos Germano. Se o Botafogo está nessa situação, nenhum ponto perdido, com 100% de aproveitamento, deve em parte ao Dimba, porque em 3 jogos, contra o Madureira, contra o Olaria e contra o Americano, ele fez o gol da vitória quando o Botafogo estava empatando. Luizinho. E na esquerda o Felipe. Wilson Goiano. Fica na sobra ali o Marcelinho Paulista. Já encostou com o Edmundo. Tocou de lado. O Mauricinho. Arrisca de longe o Mauricinho. Tranquilidade para o Wagner. Vai para o chão. Gasta o máximo de tempo possível o Wagner. Os jogadores do Vasco continuam fazendo aquecimento, alongamento aqui ao lado do banco do Vasco no Maracanã, mas por enquanto nenhuma movimentação. O Alcir Portela ainda não recebeu nenhum recado do Antônio Lopes e por enquanto o Vasco não mexe. No Vasco só entrou o Mauricinho mesmo no lugar do Almir para esse segundo tempo. De 1990 para cá, Vasco e Botafogo se enfrentaram 38 vezes. O Vasco venceu 15, o Botafogo 11, houve 12 empates. Vasco marcou 53 gols, o Botafogo 46. Isto de 1990 para cá. Juninho. Tocador de lado. Fabrício. Ramon. Wilson Goiano por baixo. A sobra do Djair. Já passou o Bentinho. Já escapa o Dimba. Bentinho. Lá do outro lado tem o Ailton. Chega por trás o Felipe. Dimba. Já sai do João Luiz, puxa para a linha de fundo, cabe o cruzamento, ele bate por baixo, chegou o Bentinho, não toca na bola, era o Ailton ali. Na primeira participação do Dimba, ele já colocou o Ailton em condições de abrir o placar. Ailton pode mudar a cara do Botafogo nesse segundo tempo. Quando chegamos a 22h50, segundo tempo 0-0 Botafogo e Vasco. É a decisão da Taça Guanabara que você acompanha ao vivo aqui na ESPN Brasil. Pingo no cruzamento. Domina o Bentinho, bateu. Carlos Germano. Na entrada da grande área, o domínio do Bentinho, ele sai rindo ali o Bentinho. Ironizando, na verdade. Veja aí, estava um pouco desequilibrado no momento que bateu a bola pro gol. Luizinho. Com o Felipe. Puxou ali. O jogador Jorge Luiz puxou o Edmundo. Ele reclama que foi puxado pelo Edmundo. O Carlos Elias Pimentel pede cartão. O Edmundo pede cartão para o Jorge Luiz. O Carlos Elias Pimentel só olha. Ramon na bola. Aí a preocupação do goleiro Wagner.
Veja o posicionamento da defesa do Botafogo. 2 homens apenas na barreira, Marcelinho Paulista e Dimba. Está encostando por ali o Ailton. Veja aí o Dimba. Aí a cobrança longe do gol de Wagner. Segundas e sextas, 8h30 da noite. Não perca o programa 30 Minutos na apresentação de Luiz Alberto Volpi. Tudo sobre todos os esportes no Brasil e no mundo. Toda terça, 11h30 da noite, tem o Jornal do Tênis. Torneios nacionais e internacionais. Você vai conhecendo as feras das quadras no Jornal do Tênis. Terça, 11h30 da noite. Reprises quintas e sábados à tarde e domingo pela manhã. Palomino, Luizinho está em observação aqui pelo banco do Vasco. O Alcir Portela está perguntando para ele repetidamente se vai dar para ele continuar. Ele sente dor, está com a meia arriada. Pode pintar uma substituição do Luizinho daqui a pouco no Vasco. Foi falta dura agora do Gonçalves sobre o Edmundo. O árbitro não marcou nada. Falta que o árbitro não marcou. Está aí a confirmação do tempo. 25 minutos, 0-0. Tempo em placar. Agora o Alcir está preocupado também, porque o Botafogo está começando a criar jogadas aqui pelo lado esquerdo da defesa. Foi falta, não há o que negar aí. O Pimentel estava em cima do lance. Mas o Botafogo está começando a criar jogadas aqui pelo lado esquerdo da defesa do Vasco. E ele está ali na beira do campo. Deu para ouvir, pedindo ao Fabrício para que ajude o Felipe na marcação. E lembramos que esse resultado dá o título ao Botafogo. Só a vitória dá o título ao Vasco da Gama. Dimba. Meta na marcação ali, João Luiz. Saiu Dimba. Leva para a linha de fundo. Puxa para o meio, Dimba. Arrisca, chegou por baixo o Fabrício. Se o Mauricinho acendeu o Vasco, o Dimba acendeu o Botafogo, Paulinho. São jogadores que dão velocidade. Aquilo que eu falei, o Dimba é mais leve do que o Sorá. Olha o Djair. Bentinho vai tentar evitar a saída. Corre muito o Bentinho. Fez o break, já encosta ali o Jefferson. Ailton. Lá pela esquerda, Jefferson. Bentinho tocando atrás com o Djair. Marcelinho Paulista, livre de marcação. Encosta agora o Fabrício. De novo o Djair. Pingo. Djair. Tenta ligar com o Wilson Goiano. Marcelinho Paulista. Ailton. Tomou o Fabrício. Pelo meio com o Felipe. Chegou o Dimba. Edmundo. Linda jogada de Edmundo. Traz a bola pelo meio. Já saiu. Escapou pela direita o Pimentel. A bola chega nele. O momento é bom para o Vasco. Saiu o Pimentel. Bateu cruzado. Wagner! A sobra ainda do Botafogo pela esquerda. Reveja aí o lance. Pimentel faz o cruzamento. Quem cortou ali foi o Djair na cobertura e não o Wagner. Pedrinho conversando com o Alcir Portela. Não dá mais pro Luizinho. Ele acaba de fazer o sinal que não dá mais. Dores na perna esquerda. Vai Pedrinho com a 16 daqui a pouco. O Pedrinho tem 3 gols no campeonato e está conversando no celular agora com o Antônio Lopes lá em cima. E a entrada do Pedrinho significa que o Lopes quer ir para o jogo. Ele está tirando um cabeça de área. Ele poderia muito bem colocar um outro jogador para a marcação, mas ele está abrindo mão disso. Ele tem um Cristiano no banco, que executa as mesmas funções do Fabrício, mas do Luizinho, mas ele está abrindo mão disso. O Pedrinho é um jogador muito rápido, muito veloz. Enfim, o Vasco... Olha o cruzamento. Toque de cabeça, o desvio ali do João Luiz. A sobra ainda do Ailton. Gostou ali o Luizinho. O momento é bom para o Botafogo. Bateu, Carlos Germano. Saltou, não tocou na bola, apenas tiro de meta. Veja o Marcelinho Paulista e toda a reclamação do Carlos Germano. Foi para a bola, mas não chegou a tocar nela. Tá aí o Marcelinho Paulista batendo cara a cara na entrada da grande área com o Carlos Germano. O Pedrinho é um jogador que atua muito pelo lado esquerdo. Entrou no último domingo, entrou bem na partida contra o Vasco, contra o Flamengo. E agora ele vai dar mais velocidade por um lado. Por um lado tem o Mauricinho, pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, começa a ganhar velocidade com o Pedrinho. Sobe Gonçalves, desvio de cabeça, chega o Wilson Goiano. E marcada a falta do Edmundo. Daí passes errados, 45 do Botafogo, 42 do Vasco. Faltas, 15 cometidas pelo Botafogo, 11 pelo Vasco. Daí o Antônio Lopes conversando no celular
técnico do Vasco da Gama, que acompanha o jogo aí numa cabine de rádio aqui do Maracanã. E o Pedrinho daqui a pouco pinta na equipe do Vasco da Gama. Falta sobre o Mauricinho, Mauricinho já tocou de lado. O Pimentel. Nada disso está valendo. Isso irrita a torcida presente ao Maracanã, principalmente a torcida do Vasco. Felipe. Juninho. Costa o Pingo. Lá do outro lado o Mauricinho. Ao lado dele já vai passar o Pimentel. Puxa para o meio o Mauricinho. Fica apertado, um pouco atrás com o Juninho. Puxa para a perna direita, arrisca em cima do Gonçalves. Luizinho na sobra, tomou dele o Bentinho, já liga com o Dimba. Aí o contra-ataque do Botafogo, do outro lado tem o Ailton. Dimba foi puxado, foi pro chão, o árbitro marca a falta. Cartão amarelo para o Luizinho, número 5 do Vasco da Gama. Pouquinho antes de sair, já toma o cartão amarelo. E saíram renda e público desse grande clássico decisivo no Maracanã. Uma renda de R$ 912.915 e um público pagante de 81.893 torcedores. 6.511 entraram sem pagar. Dá quase 90 mil pessoas para esta final da Taça Guanabara. Você vê a confirmação aí da substituição no Vasco. Na bola de Jair. Daí contra o Fluminense ele fez um golaço. Vai pra bola de Jair. Tocou na bola ali o Fabrício. Sobe de cabeça. Juninho com o Pedrinho. E o número de pessoas que não pagaram para ver a partida é maior do que a média de público do Campeonato Carioca. Edmundo. Já passou o Pimentel. O toque pelo meio de Jair. Na bola o Pingo. Um pouco à frente Bentinho. Arrisca Bentinho, toca muito longo para o Dimba. Poderia arriscar e pro gol Bentinho. Dimba. Chega o João Luiz. Puxa para a linha de fundo. Linda jogada do Dimba. Bateu cruzado na rede pelo lado de fora. Linda jogada do Dimba. Vai à loucura o Joel Santana no banco do Botafogo. Reveja aí. Bate cruzado o Dimba. Linda jogada dele agora. Na mão. Mauricinho. Tentativa do toque. Bola bateu ali no Jefferson. Pimentel. Tocou pra ninguém. A sobra do Wagner. Tranquilidade para o goleiro do Botafogo. A entrada do Dimba deu mais força ofensiva ao ataque do Botafogo. O Dimba fez em 10 minutos o que o Sorato não conseguiu fazer no tempo em que esteve em campo, não é? Ele modificou mais. Agora, mas é um jogo completamente indefinido, porque o Vasco, quando vem com a bola dominada, principalmente quando ela parte dos pés do Edmundo, é muito perigoso. Precisa o Vasco um pouco mais de vibração do Juninho e do Ramon. Mas é um jogo completamente indefinido e que deixa o torcedor aqui e o torcedor que está em casa roendo as unhas. Esse resultado dá a Taça Guanabara ao Botafogo. Felipe, a última que ele conquistou foi no ano de 68. Toque pelo meio. Foi pro chão, Ato não marcou nada. Jorge Luiz. Ramon pedindo pênalti ali. Wilson Goiano. A sobra do Ramon. A batida do Pedrinho em cima do Wilson Goiano. Juninho na sobra. Voltava ali na marcação o Dimba. Marcelinho Paulista só na bola. Pingo. Vai escapando o Dimba. A bola chega até ele. Desceu o Bentinho. Passou por ali também o Ailton. O momento é bom para o Botafogo. O Ailton chega na marcação. O Tinho. Fez o break Ailton. Um pouco atrás com o Pingo. Puxou para a perna esquerda. Ainda Ailton na bola. Já voltou todo o Vasco da Gama. De Jair. Aí esse jogo interessa ao Botafogo, porque o tempo vai passando, o empate dá o título ao Botafogo. Chegamos a 33:40 do segundo tempo, 0-0. Aí o cruzamento, fechando o Dimba. Fechava também o João Luiz. Tenta evitar a saída. É escanteio.
Aí o público, 81.893 pagantes. Renda de R$ 912.915 reais. Lembrando que o público não pagante foi de 6.511 pessoas. 6.511 pessoas entraram sem pagar. Tá aí o Bentinho. A cobrança de escanteio pela direita. Demora para ir a bola o Ailton. Está gastando todo o tempo que precisa o time do Botafogo. Aí o Carlos Germano. Cobrança do Ailton. Aberta. Bateu ali de bate pronto. Era o Marcelinho Paulista. Fica com o rebote. Faz o cruzamento. Sobe o Gonçalves. O desvio. Gol! Botafogo! Gonçalves de cabeça! Veja a vibração dos jogadores do Botafogo. O capitão faz 1-0 de cabeça aos 35 deste segundo tempo. Marcelinho Paulista, o cruzamento, Gonçalves no ângulo, essa bola sem chance para Carlos Germano. Botafogo faz 1-0, tem as duas mãos na taça. O Vasco precisa de 2 gols. Chega na bola Edmundo. Faz a jogada com o Pedrinho, ele arrisca, bate para fora, longe do gol de Wagner. Aí sendo atendido. Profissional de imprensa ali. Um gol que veio na hora certa para o Botafogo. O Botafogo sentia, temos 35 minutos, faltam 10 no tempo oficial, mais uns 12, 13 no tempo, contando todos os descontos. Um gol que dá aí 35 minutos, a confirmação de tempo e placar. Um gol que dá uma certa tranquilidade ao Botafogo, mas que deixa em todos que estão aqui no estádio a certeza de que a partida não está decidida. A partida ainda tem muito jogo pela frente. É um gol que dá um pouco mais de tranquilidade ao Botafogo. É um gol que deixa, o Botafogo vai deixar com mais espaço para tentar contra-ataques, enfim, para brigar mais. Para até chegar o segundo gol agora, vai redobrar a sua atenção na marcação. Imagino até que faltando um pouco mais, saiu o Gonçalves, ator do gol. Um homem que no início, antes do Botafogo entrar em campo, veio quem deu a palavra final para o time. Enfim, teremos aí mais uns 12, 13 minutos de um jogo bem emocionante. Pimentel pela direita, o Botafogo tem 1-0. O Vasco precisa de 2 gols para ficar com a Taça Guanabara. Na cabeça do Vasco, Pimentel. Subiu ali com o Mauricinho, um pouco atrás. Ramon, de novo o Mauricinho. Tenta a jogada individual. Puxa para o meio, arrisca com a perna esquerda, Wagner. Chegamos a 37 desse segundo tempo. Aos 35. Gonçalves, o capitão, o zagueirão da seleção brasileira, não respeitou o goleiro da seleção brasileira, fez 1-0. Esse foi o primeiro gol do Gonçalves no campeonato, talvez o gol mais importante da campanha do Botafogo. O Botafogo fez 30 gols até o momento na Taça Guanabara, enquanto que o Vasco tomou 12 gols com esse. Juninho, com o Pedrinho, tocando com o Felipe. E a torcida do Botafogo faz uma festa em preto e branco, uma festa infernal aqui no Maracanã. Botafogo 1-0, Marcelinho Paulista faz o break. Wilson Goiano, chega por baixo o Pedrinho, de Jair. Ailton. Passou o Jefferson. Aí a bola com o lateral. Bentinho. Depois de 29 anos sem conquistar a Taça Guanabara, João Santana pode dar esse sabor de novo para o Botafogo. 29 anos sem conquistar a Taça Guanabara. Jorge Luiz com Gonçalves. Tira dali buscando na frente o Dimba. Faz o giro sobre o João Luiz. Tenta tomar a frente, arrisca a jogada individual, puxa para o meio. Foi para o chão. Para mim, pênalti. O árbitro não marca nada. E o Alcir Portela pede para o Vasco sair rapidamente e reveja aí. Foi puxado pelo Fabrício, a perna embaixo. A minha impressão foi essa.
Me permita discordar, Palomino, eu acho que o Dimba se jogou. Tá pelo meio, Ailton. Bentinho. Ailton pelo meio. O Vasco precisa de 2 gols para conquistar a taça. Tá aí a festa do fogão. A festa da torcida do Botafogo no Maracanã. Camisas nas mãos, bandeira e os balões. É o Botafogo em festa, perto de conquistar depois de 29 anos de novo esta Taça Guanabara e garantir vaga na final do Campeonato Carioca neste ano de 97. Gonçalves, antes do Edmundo, Wilson Goiano, toca com Marcelinho Paulista, passou o Dimba, ele puxa para o meio, Ailton com o Bentinho, de novo Ailton, mas chega o Marcelinho Paulista, do outro lado pedindo bola, Bentinho, Felipe antes dele, Bingo, Dimba, deu duro ali o Felipe, desentendimento com o Dimba, um puxando a camisa do outro, fica com arremesso lateral pela direita o Botafogo, quando chegamos a 40 desse segundo tempo, 1-0 Botafogo. Fabrício, o perigo ali o Juninho, e o Fabrício se desentendendo com o Dimba, você vê aí, levanta os braços do Dimba, e o JJ Loureiro, o auxiliar pelo lado de cá, tá de olho neles. Tá de olho, viu tudo e não fala nada, né? Quer dizer, é todo mundo querendo acomodar. Era um lance no mínimo pro Dimba e pro Fabrício serem advertidos com cartão amarelo. Mas aí, assim como tá aqui o Dimba e o Fabrício, no lance, ele continua xingando o Dimba, os dois teriam que ter sido advertidos com cartão amarelo. Mas como os trios de arbitragem não tá aqui para prejudicar ninguém, né? Eles vieram aqui para levar o jogo até o fim. Quem sabe assim ele garante também presença na próxima decisão. Todo esse tipo de coisa, tá aí a festa do Botafogo. Mas enfim, a arbitragem até agora não está à altura da partida. Uma partida emocionante e que eu volto a dizer, nós temos 41 minutos de jogo, mas ela não está definida. O lance foi um carrinho por trás que o Dimba deu no Fabrício. Ele já vinha discutindo o Dimba com o Felipe no ataque do Botafogo. E nessa bola por trás o Fabrício não gostou e botou várias vezes o dedo na cara do Dimba. Dimba baixou a cabeça, saiu de perto. O João José Loureiro nada fez. Carlos Elias Pimentel pegou a falta pela esquerda para o Botafogo no campo de ataque. Aí a festa da torcida do Botafogo. Ailton na bola. 41:50. Vem o cruzamento, saiu Carlos Germano. Tranquilidade para ele. Botafogo vai conquistando essa Taça Guanabara com uma marca jamais atingida por outro clube no futebol brasileiro. 100% de aproveitamento. 12 jogos, 12 vitórias. Um dos ataques mais positivos só perde para o Flamengo, que fez 31. Botafogo tem 30 gols e a defesa menos vazada ao lado do Flamengo com 8 gols. Juninho. Costa ali o Bentinho. Juninho ainda na bola. Aí o Pedrinho. Voltando na marcação, Marcelinho Paulista. Ele faz o cruzamento, corte do Jorge Luiz. De novo o Pedrinho. Pouco atrás com o Mauricinho. Fabrício. Não, esse é o Felipe. Tocando pelo meio, buscava o Edmundo. Chega o Jorge Luiz, chuta para onde está virado. 42:50. O Botafogo tem 1-0. Precisava só do empate, mas vai caminhando para sua 12ª partida sem sequer empatar. Um recorde para o futebol do Rio de Janeiro. Desce o Botafogo pela esquerda. E os gritos de é campeão da torcida do Botafogo. E o banco do Botafogo já todo à beira do campo pedindo o término da partida. E o Juninho chutou a bola contra o rosto do Jefferson. Chega ali o Carlos Elias Pimentel, só olha e só olha. Uma festa linda da torcida do Botafogo agora. Torcida do Vasco, ainda na espera, ainda na esperança. É interessante observar que o torcedor vascaíno não saiu ainda do estádio.
Ele acredita, embora nós tenhamos quase 44 minutos, que o seu time pode empatar e ainda virar o jogo. Uma bela demonstração até de fé na força da sua equipe. Juninho no contra-ataque aí para o Vasco, jogou duro por baixo Gonçalves, o árbitro não marcou nada. Felipe dividindo a bola ali com o Marcelinho Paulista. Pedrinho na frente buscando Edmundo. Vai para a cobertura o Gonçalves, tira o perigo dali. E o desentendimento ali do Edmundo com o Jorge Luiz. Jorge Luiz na experiência só fica no aguardo. E o banco do Botafogo está quase em campo. É a cobrança do Edmundo, chega o de Jair. Escanteio pela esquerda para o Vasco da Gama. Aquela bagunça tradicional ali na beirada do gramado. O que tem de gente esperando o término da partida é uma grandeza. Isso acontece em todas as decisões aqui no Rio de Janeiro. O time que está prestes a ser campeão, praticamente o banco de reservas, diretoria, torcedores, gente que não tem nada a ver com o jogo, está praticamente invadindo o gramado. E ver um campo de várzea, né? É a falta. É lamentável que isso aconteça num estádio como o Maracanã, numa decisão como o campeonato. É lamentável que aconteça em qualquer lugar. Agora as seguranças do Botafogo começam a se desentender. É um absurdo, o jogo ainda não terminou. Temos agora 45 minutos. Tudo bem, o Botafogo pode chegar ao título. Se chegar ao título, o Botafogo derrotou 12 adversários e um regulamento estapafúrdio. Merece mais do que ninguém esse título. Merece porque mostrou competência, qualidade, todas essas coisas. Mas essa invasão precipitada na beira do campo é lamentável. São cenas que não cabem mais num futebol que está chegando, enfim, se aproxima do século XXI, que tem 4 títulos mundiais, várias coisas a favor, mas que perde muito na organização. A organização realmente está no tempo medieval aí. Pegou a falta agora do Fabrício sobre o Wilson Goiano. Chegamos a 46. O Botafogo é o novo campeão da Taça Guanabara. Depois de 29 anos sem título, o Botafogo só espera o apito final de Carlos Elias Pimentel para começar a festa. É o fim do jogo, é o começo da festa e acabou! O Botafogo é campeão da Taça Guanabara! O Botafogo é campeão da Taça Guanabara e o campo é invadido! 1-0, gol de Gonçalves a 35 deste segundo tempo. E vamos para a festa. Os troféus de campeão da Taça Guanabara nas mãos dos jogadores. A festa de uma estrela solitária, é verdade, mas uma estrela, uma festa incrementada pelo coro de milhares de torcedores do Botafogo que estão aqui no Maracanã acompanhando aí toda a festa, toda a vibração, tentativa dos fãs de chegarem até os seus ídolos. Tá aí o Timba, 18, grande figura. A torcida do Botafogo não arreda pé, a torcida do Vasco já foi em boa parte embora. O Botafogo vence a Taça Guanabara com merecimento de sobra. Campeonato Carioca é na ESPN Brasil.